Todo problema que você sente hoje vem do mesmo erro. Você deixou a mente decidir onde só a alma sabe o caminho. Nada está travado na sua vida. Você apenas está resistindo à decisão que sua alma já tomou. Se isso te incomoda, é porque fala direto com você. Quando você deixa a alma decidir, algo em você para de pedir desculpas por existir. A tensão cai dos ombros como um peso antigo que você nem lembrava mais quando começou a carregar. Rumi falava desse momento como o retorno ao lar, não um lugar físico, mas o instante em que você para de se trair em silêncio. A alma não negocia com expectativas alheias. Ela não pede aplauso, não pede permissão, não pede garantia. Ela simplesmente reconhece o que é verdadeiro e o que não é. E quando você ignora isso, você se divide por dentro. Quando escuta, você se integra. Tudo muda porque você para de lutar contra o próprio eixo. A maioria das pessoas confunde a alma com emoção. Não é. Emoção é reação. A alma é direção. Ela não grita, não oscila, não se justifica. Ela aponta. Rumi insistia nisso porque via pessoas tentando viver só de pensamento e se perdendo na própria cabeça. Pensar demais cria distância do sentir simples. E quanto maior essa distância, maior a dor. A alma decide em silêncio, mas o efeito é alto. Você sente um sim inteiro ou um não inteiro. Não existe meio termo quando a alma fala. O conflito nasce quando você tenta transformar esse sinal claro em debate. Você já percebeu como as escolhas feitas pela mente cansam antes mesmo de acontecer? Só de imaginar, o corpo pesa. Já as escolhas da alma podem assustar, mas aliviam. Existe uma diferença física nisso. Rumi usava imagens simples para mostrar isso. Quando você anda na direção errada, cada passo pesa. Quando anda na direção certa, mesmo subindo, algo ajuda. A alma é essa força que ajuda. Não porque o caminho fica fácil, mas porque fica coerente. E coerência cura mais do que conforto. Quando você não deixa a alma decidir, você vive tentando se adaptar a uma vida que não foi feita para você. Você se encolhe, se molda, se explica demais. E no fundo sente que está desperdiçando algo precioso. Esse sentimento não é ingratidão, é verdade sufocada. O sufismo não pede que você rejeite o mundo, pede que você não se perca nele. Rumi lembrava que a alma não quer te tirar da vida, quer te colocar dentro dela de verdade. É por isso que tudo muda quando você escuta. Você começa a viver de dentro para fora. A mente vive no depois, a alma vive no agora. A mente pergunta, e se? A alma sente, é. Quando você escolhe pela mente, você vive atrasado, sempre tentando prever o que ainda não existe. Quando escolhe pela alma, você responde ao que está vivo neste instante. Isso não é impulsividade, é presença. Rumi falava do presente como o único lugar onde a verdade pode ser sentida. Fora dele só existem histórias, e histórias cansam. A alma simplifica, a mente complica. Muitas vezes você sabe exatamente o que precisa fazer, mas continua esperando um sinal maior, uma confirmação externa, uma garantia impossível. Isso é medo disfarçado de prudência. A alma já deu o sinal. O sufismo ensina que insistir em não escutar cria dor desnecessária. Não porque você será punido, mas porque vai se afastando do seu próprio centro. A dor é o aviso, não o castigo. Quando você deixa a alma decidir, você interrompe esse ciclo. A dor perde a função porque foi ouvida. Rumi falava da alma como um fogo suave. Não queima, aquece, não destrói, ilumina. Mas se você tenta abafá-la, ela vira fumaça e você não enxerga mais nada. A confusão que você sente hoje não é falta de capacidade, é excesso de resistência. Você está segurando uma decisão que já foi tomada por dentro. E enquanto segura, tudo trava. Relacionamentos travam, caminhos travam, energia trava. A alma não força a passagem, ela espera. E o preço da espera é o esvaziamento. Quando a alma decide, você não precisa convencer ninguém. Você se torna claro, e clareza incomoda quem vive na confusão. Rumi sabia disso e nunca tentou agradar.
Ele falava para quem estava pronto a se perder para se encontrar, porque deixar a alma decidir significa abandonar personagens. Você deixa de viver para manter uma imagem e começa a viver para manter a verdade. Isso muda sua postura, sua voz, seus limites. Você para de se explicar e começa a se respeitar. Existe um medo profundo de perder controle quando se fala em alma, mas controle é ilusão. O que você chama de controle é apenas repetição do conhecido. A alma aponta para o desconhecido vivo, e o desconhecido assusta porque dissolve certezas. Rumi dizia que o medo é um sinal de que algo novo quer nascer. Não fuja disso. Quando você deixa a alma decidir, você entra nesse nascimento consciente. Dói um pouco, mas liberta muito. Você já percebeu como a vida começa a empurrar quando você ignora a alma? Pequenos desconfortos viram grandes crises. O sufismo chama isso de correção amorosa. A vida não quer te punir, quer te alinhar. E quanto mais você resiste, mais forte o empurrão. Quando você finalmente escuta, o empurrão para. Não porque tudo se resolve, mas porque você voltou a cooperar. Tudo muda quando você para de brigar com o fluxo. A alma não pede pressa, pede honestidade. Você não precisa mudar tudo agora. Precisa parar de mentir para si mesmo agora. Essa é a decisão inicial. Rumi falava que a verdade não exige velocidade, exige inteireza. Um passo verdadeiro vale mais do que 100 passos forçados. Quando você deixa a alma decidir, cada passo carrega sentido. E sentido sustenta. Você deixa de se arrastar pela vida e começa a caminhar com presença. Muitos confundem alma com espiritualidade distante. Não é. A alma decide nas coisas simples. Onde ficar, onde sair, quando falar, quando calar. Ela se manifesta no corpo, na respiração, no aperto ou no alívio. Rumi usava o cotidiano como campo de despertar, porque é ali que você se perde e se encontra. Deixar a alma decidir não é fugir da vida comum, é torná-la viva novamente. Quando você ignora a alma, você vive cansado sem razão clara. Dorme e não descansa, trabalha e não se satisfaz, ama e não se preenche. Isso acontece porque você está sempre em dois lugares, onde está e onde acha que deveria estar. A alma unifica. Ela traz você inteiro para o agora. E essa inteireza cura. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É por isso que tudo muda sem você precisar explicar como. Rumi falava que a alma reconhece o seu próprio caminho como o rio reconhece o mar. Não por mapa, mas por afinidade. Você sente quando está indo na direção certa. Há menos ruído, menos tensão, menos esforço interno. Mesmo com desafios externos, algo fica em paz. Essa paz não é passividade, é alinhamento. E alinhamento multiplica sua força. Você age melhor, fala melhor, escolhe melhor. Não porque aprendeu mais, mas porque parou de se dividir. A mente quer respostas, a alma quer entrega. Não entrega cega, entrega consciente. Quando você deixa a alma decidir, você não se torna fraco, se torna firme, porque não depende mais da aprovação para sustentar suas escolhas. Rumi insistia nisso, porque via o sofrimento nascendo da dependência externa. Quando a decisão vem da alma, ela se sustenta sozinha. Você não precisa defendê-la o tempo todo. Ela se defende pela coerência. Há um momento em que continuar como está dói mais do que mudar. Esse momento é o chamado da alma. Você sente um aperto contínuo, uma inquietação que não passa. Não é ansiedade comum, é desalinhamento. O sufismo ensina a escutar esse sinal cedo, antes que vire ruptura. Mas mesmo quando vira ruptura, ainda é um convite. A vida quebra o que você não solta. Quando você solta antes, tudo muda com menos dor. Deixar a alma decidir exige coragem simples. Não a coragem heróica, mas a coragem cotidiana de ser honesto consigo. Dizer, isso não é mais para mim. Dizer, aqui eu me perdi. Dizer, preciso mudar a direção. Rumi não romantizava isso, ele respeitava. Porque cada vez que você escolhe a alma, você escolhe a verdade sobre o conforto. E a verdade fortalece, mesmo quando assusta. Você pode ignorar a alma por um tempo, mas não para sempre. Ela é paciente,
mas não desiste. Ela fala através do corpo, dos sonhos, do cansaço, da repetição que não leva a lugar nenhum. Tudo isso são convites. Quando você finalmente escuta, não há fogos, há silêncio. Um silêncio que organiza, um silêncio que aponta, um silêncio que sustenta. É nesse silêncio que tudo começa a mudar. Rumi dizia que a alma não precisa ser buscada, apenas desobstruída. O excesso de medo, de expectativa, de comparação, cria ruído. Quando você começa a limpar isso, a decisão surge sozinha. Você sente o próximo passo sem esforço mental. E quando dá esse passo, algo responde. A vida responde. Não como prêmio, mas como espelho do seu alinhamento interno. Agora observe com honestidade. Onde você está empurrando quando poderia fluir? Onde está insistindo quando poderia confiar? Onde está pedindo permissão quando já sabe a resposta? Essas perguntas não são para pensar, são para sentir, porque a alma responde no sentir. E quando você finalmente deixa que ela decida, algo em você para de se perder e começa a se lembrar. E esse lembrar não fecha nada. Ele abre, ele chama, ele continua chamando. E se o que você sente agora não for confusão, mas o início dessa escuta? E se esse desconforto for exatamente a alma batendo mais forte porque percebeu que você está perto de ouvir? O que muda no instante em que você para de discutir e permite que essa decisão simples, silenciosa, verdadeira, assuma o comando mais uma vez? Existe um cansaço que não vem do corpo, vem de viver o dia inteiro discutindo com a própria alma. Você acorda, pensa demais, decide demais, calcula demais, e no fim do dia sente que traiu algo invisível dentro de você. Rumi falava desse desencontro como um exílio interior, não um castigo, mas um afastamento do lar. A alma sabe para onde ir, mas a mente grita mais alto, cria medo, cria urgência, cria histórias. E você acaba obedecendo à voz errada. Tudo começa aí. A vida fica pesada não porque é difícil, mas porque não é verdadeira. Quando você não deixa a alma decidir, você vive empurrando portas que não foram feitas para você atravessar. A mente promete segurança, mas entrega tensão. Ela diz, pensa mais um pouco, espera mais, controla melhor. E quanto mais você obedece, mais distante fica de si. No sufismo, a alma não é algo místico distante. Ela é esse sentir simples, direto, silencioso, que reconhece o que é vivo e o que é seco. Rumi não pedia para você entender a alma, ele pedia para confiar nela. Porque quando a alma decide, não há barulho, há clareza, não há pressa, há direção. E é exatamente isso que assusta a mente. A alma não pede permissão. Você já sentiu aquele instante em que algo em você sabe exatamente o que fazer, mas você ignora? Esse é o ponto da ruptura. Você sente no peito, no corpo, numa certeza sem frase, mas logo vem o pensamento. Não é o momento, não faz sentido, e se der errado? Rumi dizia que esse é o momento em que você troca o vinho vivo da alma por água morna da explicação, e a vida perde o gosto. Não porque deu errado, mas porque deixou de ser sua. A alma sempre fala primeiro. A mente só chega depois para sabotar. Quando você não deixa a alma decidir, você começa a viver atrasado em relação a si mesmo. Faz coisas certas no tempo errado. Fica em lugares onde já não há vida. Mantém escolhas que já secaram. E então se pergunta por que tudo parece pesado, lento, sem brilho. O sufismo aponta isso com brutal honestidade. Não é o mundo que está bloqueado, é você que está fora de sintonia com o seu centro. A alma é esse centro. Quando ela decide, o mundo responde. Quando ela é ignorada, o mundo resiste. Rumi não romantizava isso. Ele sabia que deixar a alma decidir dói, porque a alma não negocia com o ego. O ego quer controle, reconhecimento, vantagem. A alma quer verdade. E verdade desmonta personagens. Por isso a mente cria pânico, quando sente que está perdendo o comando. Ela chama isso de risco, mas o risco real é continuar vivendo uma vida que não te reconhece. Toda vez que você sente um aperto estranho ao escolher algo seguro, esse aperto não é medo, é luto. É a alma percebendo que foi deixada para trás mais uma vez. No sufismo, existe a ideia de lembrar quem você é. Não é aprender, é lembrar, porque a alma já sabe.
Ela não grita, não discute, não prova nada. Ela apenas se retrai quando não é ouvida. E quando isso acontece por muito tempo, você se sente vazio, sem saber por quê. Você tenta preencher com mais pensamento, mais esforço, mais busca, mas nada encaixa. Porque o problema não é falta de resposta, é falta de escuta. Deixar a alma decidir é parar de correr atrás e começar a alinhar. Observe como tudo muda nos raros momentos em que você seguiu esse sentir simples. Mesmo quando foi difícil, algo em você ficou em paz. Rumi apontava isso como o sinal mais claro. A alma não promete conforto imediato, mas entrega coerência interna. Você pode perder coisas externas, mas se encontra por dentro. E quando isso acontece, a vida começa a se reorganizar sozinha. Pessoas saem, caminhos mudam, decisões se simplificam. Não porque você controlou, mas porque parou de atrapalhar. A mente vive de argumentos. A alma vive de verdade. Quando você deixa a alma decidir, você para de pedir garantias e começa a viver em resposta. Resposta ao que é vivo agora, não ao medo do futuro. Isso não é irresponsabilidade, é alinhamento. O sufismo chama isso de andar com o fluxo real, não o fluxo da distração. É quando você age a partir do que é essencial, não do que é esperado. E tudo muda porque finalmente faz sentido. Agora perceba, o que em você está pedindo passagem há muito tempo? Onde você está insistindo por medo de soltar? Que decisão você já sente no corpo, mas continua adiando com histórias? Rumi dizia que a dor não vem da mudança, vem da resistência a ela. Quando a alma decide, o conflito interno acaba. Não porque os problemas somem, mas porque você deixa de lutar contra si mesmo. E isso muda tudo, de dentro para fora, de forma silenciosa, inevitável, viva. E se o desconforto que você sente agora não for um erro, mas um chamado? E se essa inquietação for exatamente a alma tentando recuperar o comando? O que acontece quando você para de pedir permissão à mente e escuta esse sentir direto, sem tradução, sem defesa, sem atraso? Onde a sua vida começaria a se mover se por um instante você deixasse a alma decidir primeiro? Quando você deixa a alma decidir, algo profundo se reposiciona dentro de você, como se o eixo da vida voltasse ao lugar certo depois de muito tempo torto. A pressa diminui mesmo que o mundo continue correndo. Rumi via isso como o sinal de que você parou de lutar contra o próprio coração. A alma não pede que você entenda tudo, ela pede que você não se abandone. E toda vez que você escolhe sem escutá-la, você se abandona um pouco. Esse abandono silencioso vira cansaço, vira irritação, vira vazio. Tudo muda quando você interrompe esse hábito e volta a se escutar. Existe uma dor estranha em viver escolhas que não são suas, mesmo quando parecem corretas. Você faz o que tem que fazer, mas algo em você se encolhe. Rumi falava desse encolhimento como a alma ficando pequena para caber numa vida que não a reconhece. Não é falta de gratidão, é falta de verdade. A alma não aceita viver apertada. Ela quer espaço para respirar. Quando você deixa a alma decidir, esse espaço se abre e junto com ele vem um alívio que não depende de explicação. A mente quer certeza antes de agir. A alma age a partir da clareza. Certeza é algo que a mente promete, mas nunca entrega por completo. Clareza é algo que a alma oferece sem discurso. Você sente quando algo é claro, o corpo relaxa, o peito abre, a confusão diminui. Rumi insistia que esse sentir é mais confiável do que qualquer argumento. Quando você troca clareza por certeza, você entra em espera infinita. Quando escolhe clareza, a vida começa a andar. Muitas pessoas acham que deixar a alma decidir é perder o controle. Mas na verdade é perder a ilusão de controle. Controle cansa, porque exige vigilância constante. A alma não vigia, ela guia. E quando ela guia, você não precisa estar o tempo todo se corrigindo. Rumi via o sofrimento como excesso de correção interna. Você se corrige demais porque não confia no próprio centro. Quando confia, tudo fica mais simples, mais direto, mais vivo. Observe como você se sente quando diz sim para algo que a alma já rejeitou. Mesmo antes de acontecer, já pesa.
Agora observe quando você diz não para algo que a alma não quer. Mesmo com medo, algo se organiza. Esse contraste é o ensinamento mais direto do sufismo. Não é teoria, é experiência. Rumi não pedia crença, pedia atenção. A alma ensina pelo efeito, não pelo discurso. Tudo muda quando você começa a respeitar esse efeito. Quando você não deixa a alma decidir, você começa a viver em compensação. Compensa a falta de sentido com distração, com excesso, com ocupação. Mas nada disso preenche. O sufismo chama isso de sede falsa. Você bebe, mas não mata a sede. A alma é a fonte real. Quando você se afasta dela, a sede aumenta. Quando volta, um gole basta. A vida não precisa ser exagerada para ser profunda. Precisa ser verdadeira. Rumi falava que a alma reconhece o que é vivo e o que está morto em sua vida. Lugares mortos, relações mortas, rotinas mortas drenam energia. Não porque são ruins, mas porque já cumpriram o ciclo. A mente insiste por apego. A alma pede passagem para o novo. Quando você deixa a alma decidir, você honra os ciclos. Sai sem ódio, entra sem culpa. Isso muda a forma como você se move no mundo. Existe um momento em que você percebe que continuar como está é mais assustador do que mudar. Esse momento é sagrado. É a alma falando mais alto porque percebeu que você está pronto. Rumi tratava esse ponto como uma travessia. Você não sabe tudo do outro lado, mas sabe que não pode mais ficar onde está. Quando você confia nesse chamado, a travessia acontece. Quando resiste, a dor aumenta. Tudo muda quando você escolhe atravessar. A alma não te pede perfeição, pede sinceridade. Não te pede coragem grandiosa, pede pequenos atos de verdade. Um limite colocado, uma escolha assumida, um silêncio respeitado. Rumi mostrava que a transformação não vem de grandes gestos, mas de decisões alinhadas repetidas. Cada vez que você deixa a alma decidir, você fortalece esse alinhamento. E alinhamento gera estabilidade interna, mesmo em tempos instáveis. Você pode perceber que, ao escutar a alma, algumas pessoas se afastam. Isso não é perda, é ajuste. Rumi dizia que quando você muda de frequência interna, nem todos conseguem acompanhar. A alma não busca agradar, busca ser fiel. E fidelidade interna às vezes parece egoísmo para quem vive de expectativas. Mas não é. É honestidade. E honestidade limpa o campo ao seu redor. A mente cria narrativas longas para justificar escolhas que a alma já negou. Quanto mais longa a narrativa, maior a resistência. A alma não precisa de justificativa. Ela reconhece. Quando você se pega explicando demais, algo já está errado. Rumi apontava isso como um sinal claro de desalinhamento. A verdade é simples. O que complica é o medo de perdê-la. Tudo muda quando você confia no simples. Deixar a alma decidir não significa ausência de medo. Significa não ser governado por ele. O medo surge, mas não dirige. Rumi via o medo como um guardião do limiar, não como inimigo. Ele testa sua sinceridade. Se você recua sempre, a alma se cala. Se você atravessa apesar do medo, ela se fortalece. A coragem verdadeira nasce dessa relação, não da ausência de medo. Quando a alma decide, você sente um tipo diferente de responsabilidade. Não a responsabilidade pesada do dever, mas a responsabilidade viva de ser fiel a si. Isso muda como você trabalha, ama, escolhe. Você passa a responder à vida com presença, não com obrigação. Rumi chamava isso de viver acordado, não no sentido místico distante, mas no sentido de não se enganar mais. Você já percebeu como a vida começa a cooperar quando você está alinhado? Não porque tudo fica fácil, mas porque tudo fica claro. Obstáculos aparecem, mas não confundem. Desafios surgem, mas não paralisam. A alma não promete ausência de dor, promete sentido. E sentido sustenta. Quando há sentido, você aguenta. Quando não há, qualquer peso derruba. O sufismo ensina que a alma cresce quando é obedecida. Não obediência cega, mas escuta ativa. Cada vez que você a ignora, ela se retrai. Cada vez que você a honra, ela se expande. Essa expansão não é ego, é presença.
Você ocupa o próprio lugar no mundo, nem maior, nem menor, apenas seu. Tudo muda quando você para de tentar ser outra coisa. Rumi falava do amor como o estado natural da alma. Não amor romântico, mas amor como reconhecimento do que é verdadeiro. Quando você decide a partir da alma, você decide a partir desse amor. Por isso mesmo, escolhas difíceis carregam paz. Não paz confortável, mas paz firme. Uma paz que não depende de aplauso nem de resultado imediato. A mente vive projetando, a alma vive respondendo. Quando você projeta demais, perde o contato com o agora. Quando responde, entra em diálogo com a vida. Rumi dizia que a vida fala o tempo todo, mas poucos escutam. Escutar é permitir que a alma decida antes da opinião. Isso muda a qualidade da experiência. Você deixa de reagir e começa a participar. Existe um momento silencioso antes de cada decisão verdadeira. Um instante em que o corpo sabe. Se você corre desse instante, a mente assume. Se você permanece, a alma guia. Esse instante é sutil, mas poderoso. Rumi convidava a respeitá-lo. É ali que tudo começa a mudar, mesmo antes da ação. Você não precisa convencer ninguém de que está seguindo a alma. O efeito fala. Sua postura muda, sua energia muda, seus limites ficam claros. A vida reconhece isso. Pessoas sentem, mesmo sem entender. Rumi confiava nesse reconhecimento silencioso. A verdade não faz propaganda. Ela se revela. E talvez agora, enquanto você escuta isso, algo em você já esteja reconhecendo esse chamado antigo. Não como ideia, mas como sensação. Uma sensação que não pede análise, apenas atenção. E se você permanecesse um pouco mais nesse sentir, sem correr para a próxima explicação, o que mais a alma começaria a mostrar se você finalmente deixasse que ela decidisse de novo, aqui, agora, sem pressa, sem defesa, sem adiamento. Quando você deixa a alma decidir, o corpo reconhece antes da mente. A respiração desce, o peito solta, o olhar fica menos duro. Rumi apontava esse sinal como verdade prática, não como poesia abstrata. A alma se manifesta no corpo porque o corpo não sabe mentir. A mente inventa razões. O corpo reage. Se pesa, não é caminho. Se alivia, é direção. Tudo muda quando você para de discutir com esse sinal simples e passa a honrá-lo. A vida fica confusa quando você tenta pensar a verdade em vez de senti-la. Pensar cria distância. Sentir aproxima. Rumi insistia que a distância é a raiz do sofrimento. Distância de si, distância do agora, distância do que é vivo. A alma não opera à distância. Ela está aqui. Quando você deixa a alma decidir, você volta para perto. Perto do que sente, perto do que importa, perto do que é real. Você aprende cedo a se adaptar, a agradar, a caber, mas ninguém te ensina a se escutar. E essa falta cobra juros. Rumi falava que a alma vai ficando cansada de esperar. Ela espera, mas não para sempre. Quando você ignora por muito tempo, a vida começa a apertar. Não para punir, mas para acordar. Tudo muda quando você entende que o aperto é um pedido de retorno. A mente quer segurança antes de avançar. A alma avança para criar segurança. Essa inversão é tudo. Enquanto você espera garantias, a vida passa. Quando você se move a partir da alma, a vida responde. Rumi não prometia finais felizes, prometia movimento verdadeiro. Movimento verdadeiro dissolve estagnação. E estagnação é o que mais dói, mesmo quando parece confortável. Há escolhas que parecem certas no papel e erradas no peito. Há escolhas que assustam no papel e aliviam no peito. Rumi dizia para confiar no peito. Não no impulso, não na excitação, mas no alívio. O alívio é o sinal. Quando você deixa a alma decidir, você troca a ansiedade por clareza. Não clareza do futuro, clareza do próximo passo. E isso basta. Você não precisa entender por que algo terminou para saber que terminou. A alma sabe antes da explicação. Insistir em entender é uma forma elegante de adiar. Rumi tratava o adiamento como traição suave. Não dói na hora, dói depois. Tudo muda quando você para de adiar o óbvio que o corpo já confirmou. A alma não tem pressa, mas não aceita mentira. Ela espera você ser honesto consigo. Honesto
sobre o que cansa, sobre o que secou, sobre o que não faz mais sentido. Quando você deixa a alma decidir, você para de se justificar. A justificativa some porque a verdade sustenta. E quando a verdade sustenta, o peso cai. Você já sentiu aquele basta silencioso? Não é raiva, é lucidez. Rumi via esse basta como maturidade da alma. Não é desistir, é escolher diferente. Quando você honra esse ponto, a energia volta. Quando você o ignora, a energia vaza. Tudo muda quando você respeita esse limite interno. A mente vive comparando. A alma vive reconhecendo. Comparar cria inveja, medo, atraso. Reconhecer cria foco, presença, passo firme. Rumi não comparava caminhos. Ele lembrava que cada um tem um chamado. Quando você deixa a alma decidir, você para de olhar para os lados e começa a andar para frente. Andar para frente é paz em movimento. O sofrimento aumenta quando você tenta salvar imagens antigas de si. A alma pede atualização. O que funcionou antes pode não servir agora. Rumi falava de morrer antes de morrer, deixar identidades antigas caírem para que a vida continue viva. Tudo muda quando você aceita mudar sem se destruir. Você pode sentir medo e ainda assim escolher a alma. Medo não invalida a verdade. Rumi via o medo como sombra do real. Onde há real, há sombra. Não fuja da sombra, atravesse com atenção. Quando a alma decide, o medo acompanha, mas não governa. Governar é da alma, acompanhar é do medo. A alma não compete com ninguém. Ela não quer provar nada. Quando você decide por ela, a comparação perde força. Você começa a medir o dia por coerência, não por performance. Rumi chamava isso de viver alinhado. Alinhamento não é perfeição, é consistência interna. E consistência sustenta mais do que aplauso. Há um silêncio fértil antes de cada decisão verdadeira. Se você corre, perde. Se você fica, encontra. Rumi convidava a ficar. Ficar no sentir, ficar no corpo, ficar no agora. Tudo muda quando você não foge desse silêncio e permite que ele te mostre o próximo passo. A mente quer controlar o resultado. A alma cuida do processo. Quando você tenta controlar o resultado, se perde do processo. Rumi ensinava a confiar no processo porque é ali que a vida acontece. Quando a alma decide, o processo flui. O resultado vem como consequência, não como obsessão. Você não precisa anunciar que mudou. A mudança aparece no jeito de escolher, no que você aceita, no que você recusa, no tempo que você respeita. Rumi acreditava que a verdade se revela pelo efeito, não pelo discurso. Tudo muda quando você deixa o efeito falar por você. A alma reconhece quando algo está vivo agora, mesmo que não esteja perfeito. A mente espera o perfeito para começar. Esperar mata o vivo. Rumi escolhia o vivo. Quando você deixa a alma decidir, você escolhe o vivo também. E o vivo cresce. Cansaço crônico muitas vezes é desobediência acumulada. Pequenas vezes que você se negou, pequenas verdades que você calou. Rumi falava que a alma cobra com fadiga quando não é ouvida. Tudo muda quando você começa a obedecer o simples, o pequeno, o imediato. Você não precisa de mais sinais. Precisa de mais honestidade. O sinal já veio muitas vezes. Você sentiu, ignorou, explicou. Rumi lembrava que insistir em sinais é atrasar a decisão. Quando você deixa a alma decidir, o sinal vira a ação. A alma não grita, mas persiste. Ela volta nos mesmos temas até ser ouvida. Os mesmos conflitos, os mesmos padrões, os mesmos incômodos. Não é azar, é insistência amorosa. Tudo muda quando você entende que a repetição é um pedido de escuta. Escolher a alma é escolher responsabilidade por si. Não terceirizar, não culpar, não esperar. Rumi via isso como dignidade interna. Dignidade não é orgulho, é fidelidade. Quando você deixa a alma decidir, você se torna fiel a si mesmo. E talvez agora você perceba que essa decisão não é grande, é simples, não é distante, é agora. Não é teórica, é sentida. O que em você pede passagem neste instante? Onde o corpo já respondeu, mas a mente ainda discute?
Se você permanecesse um pouco mais nesse sentir, sem correr, sem explicar, sem justificar, o que a alma decidiria mostrar em seguida? Quando você deixa a alma decidir, a vida deixa de ser um campo de batalha interno. O ruído diminui porque você para de se dividir. Rumi falava desse ponto como o fim da guerra íntima, quando o coração não precisa mais se defender da própria cabeça. A alma não acusa, não pressiona, não ameaça. Ela convida. E esse convite, quando aceito, reorganiza tudo sem esforço visível. Você não fica mais forte por lutar mais. Fica inteiro por lutar menos. Tudo muda quando a decisão nasce desse lugar inteiro. A mente tenta negociar cada passo. A alma reconhece o caminho. Negociar cansa porque nunca termina. Reconhecer descansa porque é imediato. Rumi insistia que a verdade não pede contrato. Ela se mostra e espera sua resposta. Quando você responde com sinceridade, a confusão perde terreno. Você não precisa entender o mapa inteiro para dar o próximo passo. A alma só pede o passo possível agora. E isso basta para mover a vida. Há escolhas que você repete por hábito, não por verdade. O hábito cria conforto falso. A alma pede atualização. Rumi falava de renovar o coração todos os dias, como quem abre a janela para o ar entrar. Quando você deixa a alma decidir, você abre essa janela. O ar entra, a poeira sai, e o que estava pesado começa a circular. A vida não fica perfeita, fica respirável. E respirável é tudo o que a alma pede. Você já sentiu vergonha por querer algo simples? A alma quer o simples. A mente desconfia do simples. Rumi via a simplicidade como sinal de profundidade, não de falta. Quando você deixa a alma decidir, você para de enfeitar o óbvio. Você aceita o que é claro. E o claro não confunde. Ele orienta. A confusão nasce quando você ignora o claro e escolhe o complicado. A alma decide sem gritar, mas o efeito ecoa. Pessoas sentem sua firmeza. Situações se alinham. Caminhos se abrem ou se fecham sem drama. Rumi confiava nesse eco silencioso. A verdade não precisa de megafone. Ela se espalha pelo efeito. Quando você deixa a alma decidir, você se torna previsível no melhor sentido. Coerente. E coerência gera confiança. A mente vive projetando cenários. A alma vive respondendo ao real. Projeção cria medo do que não existe. Resposta cria presença no que existe. Rumi ensinava a trocar projeção por presença. Não como técnica, mas como escolha diária. Tudo muda quando você responde ao que está diante de você, não ao que sua cabeça inventa sobre o amanhã. Existe uma dignidade em dizer não quando a alma diz não. Essa dignidade cura feridas antigas. Rumi chamava isso de respeito por si. Não é dureza, é cuidado. Quando você deixa a alma decidir, seus limites ficam claros sem agressão. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido. A clareza fala por você. A alma não acelera nem atrasa. Ela marca o tempo certo. A mente se apressa por medo. O medo cria erro. Rumi lembrava que o tempo certo não é o tempo do relógio, é o tempo do coração alinhado. Quando você deixa a alma decidir, você entra nesse tempo. E nesse tempo, mesmo o atraso vira preparo. Você pode sentir culpa ao escolher a alma. Culpa é a mente tentando te puxar de volta para expectativas antigas. Rumi dizia para atravessar a culpa com atenção. Ela não dura quando a escolha é verdadeira. A culpa se alimenta de dúvida. A alma não duvida. Tudo muda quando você sustenta a escolha até a culpa se dissolver. Há uma paz que surge quando você para de se explicar internamente. Essa paz é sinal de alinhamento. Rumi apontava a paz como efeito, não como objetivo. Quando você deixa a alma decidir, a paz aparece como consequência. Não a paz confortável, mas a paz firme que aguenta a pressão. A mente gosta de promessas grandes, a alma gosta de passos honestos. Promessas cansam quando não são cumpridas. Passos honestos acumulam força. Rumi via a transformação como soma de pequenas fidelidades. Cada vez que você deixa a alma decidir, você deposita confiança em si. Com o tempo, essa confiança sustenta escolhas maiores. Você não precisa se tornar outra pessoa para viver melhor. Precisa parar de viver contra quem você já é.
Rumi lembrava que o sofrimento nasce da resistência ao próprio chamado. Quando você deixa a alma decidir, você não vira alguém novo, você se desocupa do que não é seu. E essa desocupação libera energia. A alma reconhece quando algo perdeu vida. A mente tenta ressuscitar. Ressuscitar o que morreu drena. Rumi ensinava a honrar o fim. Honrar o fim é libertar espaço. Tudo muda quando você permite que o que acabou fique onde terminou, sem carregar para frente. Você pode perceber que ao escutar a alma, o ritmo do dia muda. Você faz menos, mas faz melhor. Rumi valorizava o fazer com presença. Presença multiplica o valor do gesto. Quando a alma decide, cada gesto carrega intenção limpa. E intenção limpa organiza resultados. A mente busca a aprovação. A alma busca a verdade. A aprovação oscila. Verdade sustenta. Rumi não prometia aceitação social, prometia integridade. Quando você deixa a alma decidir, você escolhe integridade. E a integridade te segura quando a aprovação falta. Existe um cansaço que some quando você para de negociar com o óbvio. O óbvio da alma, é claro, mas você o contorna por medo. Rumi chamava isso de rodeio desnecessário. Tudo muda quando você vai direto, sem rodeio, ao que já sabe. A alma não exige que você acerte sempre. Exige que você seja sincero agora. Sinceridade agora corrige o próximo passo. Rumi confiava nessa correção contínua. Quando você deixa a alma decidir, o caminho se ajusta em movimento, não em perfeição. Você não precisa cortar tudo de uma vez. Precisa parar de mentir para si agora. Rumi ensinava que a verdade começa pequena e cresce. Tudo muda quando você dá espaço para esse começo pequeno, sem atropelar, sem adiar. Há uma coragem silenciosa em permanecer com o sentir quando a mente quer fugir. Essa coragem amadurece a alma. Rumi convidava a permanecer. Permanecer no corpo, na respiração, no agora. Quando você deixa a alma decidir, você permanece. E a permanência revela. A vida testa a sinceridade das escolhas com pequenas fricções. Se você está alinhado, atravessa. Se não está, trava. Rumi via a fricção como feedback, não como obstáculo. Tudo muda quando você lê a fricção como orientação. Você não precisa de mais conhecimento para decidir melhor. Precisa de mais escuta. A escuta da alma é simples, direta, repetida. Quando você finalmente a honra, o barulho perde força. E nesse silêncio vivo, a decisão aparece. E talvez agora você perceba que nada disso pede pressa, apenas presença, que a decisão da alma não grita, mas insiste, que o corpo já sabe e a mente só precisa sair da frente. Se você ficasse um pouco mais nesse sentir, sem correr para concluir, sem tentar fechar, o que mais se mostraria quando você deixasse, de verdade, a alma decidir? Se algo em você se moveu enquanto ouvia isso, não ignore. Esse incômodo não é confusão, é a alma tentando retomar o comando. Não racionalize, não transforme em teoria, não empurre para depois. Fique mais um pouco aqui. Escute. Se você sente que essa mensagem falou direto com você, permaneça neste canal. Aqui não entregamos distração espiritual, entregamos confronto interno. Inscreva-se, porque este espaço é para quem não quer mais viver dividido. Ative o sino, porque quando a alma chama, perder o momento custa caro. Comente. Em que parte da sua vida você sente que a alma já decidiu, mas você ainda resiste? Este não é um vídeo isolado, é um portal contínuo. E o próximo passo aprofunda ainda mais esse chamado.